Sou o deputado estadual Marcos Martins. Este é o programa Papo Marcado. Hoje, para tratar das redes sociais de comunicação e internet. Estamos recebendo aqui para falar conosco e nós agradecemos muito pela presença Paulo Salvador, que é bancário, foi diretor do Sindicato dos Bancários e hoje ele coordena a Rede Brasil Atual, composta aí de algumas emissoras. Eu queria já te cumprimentar e que você falasse um pouquinho como que é a Brasil Atual. Bem, Marcos, parabéns pelo programa Papo Marcado. Eu agradeço o convite. Eu acho que isso já o coloca dentro, no momento, né, da efervescência da comunicação. Fazer esse tipo de programa, passar na televisão, ir para a web, coloca você na dianteira da melhor política que nós temos. Então, parabéns, eu sempre tenho muito orgulho do seu mandato. Eu sou coordenador, como você falou, sou bancário, sindicalista, sou um privatizado, né? Sou do antigo Banespa. Jornalista. E aí, agora, nessa trajetória, eu acabei ficando como coordenador da Rede Brasil Atual. A Rede tem uma revista, a Revista do Brasil, são 360 mil exemplares. As pessoas que quiserem assinar podem ver o site, o portal, né? Rede Brasil Atual, www.rede Brasil Atual. Estamos produzindo conteúdo para 3 emissoras de rádio, né, 98.9, na Grande São Paulo, que é Mogi, Guarulhos, ABCD, São Paulo, Osasco. Na Baixada Santista Litoral, a 93.3. E no interior, Catanduva, Noroeste Paulista, 102.7. Mais uma parceria com a TVT, que começou lá no Sindicato dos Metalúrgicos, né, e que hoje é uma TV aberta, do ABC, Sindicato Metalúrgico do ABC, e junto o ABCD Maior, que é um jornal de circulação, e temos também 16 cidades com jornais de cidade, né, de farol, que a gente distribui gratuitamente. Então, é uma plataforma grande hoje, que está fazendo política, temos tido boas audiências, e estamos acompanhando todos os movimentos, todas as lutas, todos os movimentos de cidadania, nós estamos acompanhando. Eu também gostaria de cumprimentá-lo, a Rede Brasil Atual, que acho que era importante ocupar esse espaço de comunicação para fazer um equilíbrio com a grande mídia, né? Isso mesmo, isso mesmo. Mas, Paulo, nós estamos numa situação em que o Brasil já é o segundo país com mais acesso no Facebook do mundo. A rede social também é a segunda página mais visitada no país, perdendo apenas para o Google, segundo a empresa Alexa Information Company. Então, nós estamos numa situação em que a gente olha um pouco o passado, quando a gente utilizava, ainda existe em alguns lugares, mas no início existiam serviços de alto-falantes, às vezes de um lugarejo, de uma vila, de um bairro, é verdade. Um serviço de alto-falante que cumpria um papel como se fosse uma rádio comunitária. Nas quermesses de igreja ainda existe. É verdade. E a comunicação dos sindicatos também acabava sendo feita com megafones, muitas vezes aparelho de som em carro, nas portas de fábricas, além do material escrito, que são os jornais específicos de cada categoria de trabalhador, que eram e ainda são realizados para a comunicação com as várias categorias. E a população, de maneira geral, ela é carente de informação, de formação e de comunicação. E nós estamos, então, num momento em que se discute, lá em Brasília, o marco da comunicação, da internet, das redes sociais, enfim. E existe lá uma pressão das empresas de comunicação para tentar fazer com que não tenha as mesmas obrigações com as empresas, tenha as mesmas obrigações com os cidadãos comuns. Queria que você falasse um pouco desse marco, qual a sua expectativa, como é que você vê isso para as futuras comunicações em nosso país? Olha, nós tivemos aí nos últimos 10, 15 anos uma surpreendente
com uma surpreendente velocidade as mudanças tecnológicas. Nós começamos lá com os computadores pequenos, né, os PCs, depois uma evolução muito grande. Então, hoje, com o avanço, né, da ciência, principalmente na ciência da informática, o advento da internet, da comunicação entre os computadores e os celulares, né, hoje nós temos mais de 200 milhões de celulares no Brasil, né, junto com esses dados aí. Então, isso permitiu a construção das redes sociais, inúmeras, né? E o Google, o Facebook são os mais visíveis. Eles também se desenvolveram a partir dessa nova tecnologia. Então, você tinha lá um espaço, um endereço na internet, eu tenho um endereço, ela tem um outro endereço, o outro tem um outro endereço, então isso significa que nós podemos criar uma comunidade. E assim criou a rede social. A palavra rede social, ela tem 200 anos, mais até. A igreja, quando faz o culto, o bar era uma rede social, o culto da igreja era uma rede social, o time de futebol, então você ia ali e convivia, isso é uma rede social. As quermesses, era rede social, era uma maneira de conviver. Hoje, tudo isso não está dentro da internet, né? Bom, e obviamente precisa regulamentar. As pessoas às vezes têm muito medo da palavra regulamentação, mas tudo que é regulamentado, que tem uma regra, ele é melhor para a cidadania. Né? Então, se a sociedade discute democraticamente qual é a regra, qual é a regulamentação, é bom. O trânsito é uma grande regulamentação. O sistema financeiro no Brasil é pouco regulamentado, então isso dá margem de saída, entradas de dinheiro. Uma partida de futebol é regulamentada, tem regra. Às vezes a regra é muito, né? Nem sempre a regra é tão clara, né? Mas assim, a regulamentação na internet, todo o marco civil, nessa palavra que é marco civil, mas assim, é a lei, a regulamentação. Qual é o grande desafio que está sendo colocado? Nós defendemos aprovar do jeito que está, mas as empresas de telecoms, o que elas querem? Elas querem quebrar a neutralidade. O que é a neutralidade? A imparcialidade. Significa o seguinte, fazer que nem as TVs pagas. De acordo com o pacote que você fizer, você paga mais. É basicamente isso, nós estamos falando de dinheiro. Então, por exemplo, se você quiser fazer este programa aqui, que é do mandato parlamentar, tal, vai custar mais. É como se os sindicatos quisessem publicar num jornal, num grande jornal, um anúncio sobre greve, paga o dobro. Então, e nós achamos o seguinte, não, a internet ela tem que ser neutra. Você apresenta o seu conteúdo da forma como você quiser, você compra lá o seu provedor e fica desse tamanho. Então, você imagina se isso ocorrer, o domínio das telecoms, né, então vai de novo elitizar, ou seja, o poder do dinheiro vai se comunicar. Então, aquilo que tem a democratização de um jovem hoje, em algum lugar, estar produzindo um conteúdo, estar postando na internet, claro, vai ficar mais difícil para ele. Então, você imagina também o comércio, vai ficar mais caro, os grandes empresários. Por isso, eu acho que dificilmente as telecoms vão conseguir aprovar, apesar que o Senado, o Congresso, ele é composto da bancada do agronegócio, dos mais empresários, né? Mais conservador, mas nem entre eles, por exemplo, então por que o agronegócio, ou o comércio, ou o empresário vai favorecer a telecom e eles vão ganhar dinheiro, sendo que também o comércio e os empresários precisam da tecnologia. Então, eu acho que existe não existe consenso nem entre eles. Eu acho que, mas nós temos que ficar atentos para que isso seja aprovado com essa neutralidade, né? E eu acho que deve ir a votação agora, está previsto até o final do mês. Vamos ver se isso ocorre, né? E que seja o melhor possível para a população. Né? Neutro igual, livre do jeito que está hoje, né? Agora nós temos aí uma outra preocupação. A internet hoje está repleta dos chamados brucutus, webs, são ataques por causa de ideologias partidárias, times de futebol, religião, orientação sexual, que viralizam, disseminam no meio da população rapidamente, muitas vezes trazendo sérios prejuízos à vida social dos atacados. A que você atribui aos ataques enfurecidos que as pessoas têm feito na internet e a utilização disso? Essa é uma outra preocupação. Olha, isso vem da decorrência da liberdade e haverá um amadurecimento. Então, hoje, todos esses exageros, e não é só os brucutus, essas coisas mais pesadas, eu acho que tem coisas pouco checadas que circulam. É opinião, solta lá a opinião. Então, eu penso que a liberdade tem que ser mantida, mas, assim, se você for numa banca de jornal, também está cheio de lixo.
Né? Você olha lá, você vai ver, tem um monte de coisa que você fala, eu não vou pegar esse canto. Às vezes algumas ficam mais escondidas, pornografia, né? Mas tem coisas boas, excelente. Então não é por isso que nós vamos criar ali que, olha, pode ou não pode, a liberdade. E o cidadão tem que estar consciente. Eu, por exemplo, eu não replico coisas que eu não conheço. Uma vez, nesses 10 anos, eu repliquei uma informação achando que ela era verdadeira, me dei mal. Né? E assim, então agora eu tenho muito cuidado para ver a fonte. E também o conselho da gestor da internet, ela tem condições de mapear isso. Nós temos um exemplo agora muito concreto do filho do Lula, que está processando vários órgãos vários blogueiros, pessoas internautas, que postaram que ele era dono de frigorífico, que ele era dono de jato, de empresa, e não é verdade. Só que aí ele recorreu à legislação, foi mapeando legalmente e chegou às origens. E essas pessoas vão responder na lei. E olha, eu acho que eles estão... Eu mesmo já recebi várias vezes essas informações. Mas como eu sei que elas são mentirosas, óbvio que tem gente que reproduz. Já vê aquilo ali, pega uma mentira e reproduz. Então eu acho que a gente está assim, amadurecendo. Né? E óbvio que tem que ter uma legislação. O Código Civil já tem essa coisa do dano moral, né? Que nós não precisamos criar uma censura. Mas se você me injuria, me difama e não prova isso, eu tenho o direito de responder e tenho. Então eu acho que essa coisa dos brucutus e a luta política, ela vai se dar em todos os níveis. O que seria esse brucutu? O brucutu era um personagem antigo, aquele pré-histórico, era um gibi que existia, né, o brucutu. Era um cara que estava na idade média, usava machadinho de pedra e tal, muito violento. Então, aquelas pessoas... Aquele que tinha sobre o carro era, dos carros. O carro era acho que tinha os olhinhos, que as pessoas faziam anéis, roubavam. Isso. Era o começo da delinquência juvenil, era roubar aquele negócio dos carros. Mas o brucutu vem na ideia da Idade Média, né, de um personagem que era muito, muito bravo, muito violento, então que ataca, né, para sobreviver e tal. Eu acho que isso vai dar espaço para um cenário onde a cidadania, onde as pessoas mesmo vão repelindo, né, essas coisas que são muito fortes. Né? Então, creio que o aumento da consciência vai fazer com que a gente deixe de lado essas coisas. Agora, a internet, ela também faz coisas maravilhosas. Nós tivemos o exemplo lá da bolinha de papel do Serra, que ele foi fazer no meio da campanha, né, de 2010, né, onde passou a ideia de que ele tinha sido agredido inicialmente por uma pedra, depois ele mesmo foi fazer o exame e tal, e depois o blogueiro foi lá, um professor de física, pegou o desenho, a própria Globo tinha colocado que ele tinha sido agredido, ele foi e colocou no slow motion, né, na câmera lenta, foi contando quadro a quadro e viu que era uma bolinha de papel, que aquilo não era uma agressão. Alguém atirou uma bolinha de papel e ele transformou aquilo, né, num grande fato, quis criar um factoide e se deu muito mal, porque a internet foi lá e mostrou que na hora, meia hora, 1 hora depois, mostrou que ele já não era aquilo que ele estava dizendo que era. Por falar em ex-presidente Lula, em recente entrevista, ele disse que a procura das pessoas por outras mídias, como blogs, redes sociais, para se informar, se deve às mentiras que a chamada velha mídia tem cometido. Você concorda com essa afirmação? O que você atribui ao crescimento da procura de blogs e outras mídias sociais alternativas? Olha, em boa parte é isso. Quem acompanhou a história das privatizações no Brasil, dos bancos, pela grande mídia, foi enganado. Não contaram a verdade para eles. Tá? Hoje, né, se tivesse os blogueiros lá em 99, 2000, certamente toda a discussão que tinha em torno da privatização das teles, enfim, de um monte de coisa, não seria tão fácil assim. Agora, ao mesmo tempo, também tem a novidade, que as pessoas hoje, a juventude e as pessoas mais experientes com a internet, sabem que ele rapidamente pode fazer uma matéria. Então, assim, é verdade, é uma alternativa, está sendo desmontada, mas também tem a novidade, as pessoas querem fazer uma mídia nova. Nós queremos pedir licença, vamos a um rápido intervalo, voltamos já.
Voltamos a apresentar nosso Papo Marcado. Hoje contando com a presença de Paulo Salvador, que é coordenador da Rede Brasil Atual, é jornalista, é diretor dos sindicatos bancários, é uma pessoa preocupada com a comunicação envolvida nesse tema. E o assunto hoje é comunicação, redes sociais, internet, esse é o nosso assunto. Eu gostaria de perguntar ao nosso amigo Paulo Salvador, você acha que a atuação de blogueiros e a movimentação nas redes sociais pode mudar e determinar um resultado de uma eleição, como sempre citam, se foi o caso do Obama? Olha, a internet, as redes sociais, ela clareia as ideias, ela desmonta farsas, mas eu acho que ela não é suficiente para mudar o voto, para pegar o voto. O voto ele é feito, porque se assim fosse, as televisões, os outros jornais, nós não teríamos eleito Lula. Sim, né? sim. Então, nós vencemos apesar da mídia. É a mesma coisa, né, nos blogueiros. Ela tem mais velocidade de clarificar as ideias e os fatos, e não só a ideologia. É óbvio que expõe mais, né? Quem está presente expõe mais. Hoje, o sistema todo das redes sociais, nós temos entidades, sindicatos, que já estão prescindindo do papel para fazer pelas redes sociais. No caso dos sindicatos bancários de São Paulo, a média, 50%, chega a alguns bancos 60%, a pessoa usa a internet para se informar, não está mais pegando o papel. Então, e é verdade isso, ela vai lá, entra, vê as informações e tal. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas precisam continuar indo às agências, conversando, né, a militância. Então, o somatório dessas duas coisas, porque a tela, a rede social, ela é fria. Muitas vezes, eu tenho um bordão que circula na internet que é o seguinte: fale ilimitado, marque um encontro. Né? Se você quiser ser produtivo, tudo bem, você ficar lá conversando com as pessoas, tem um sentimento. Mas se você quer ter uma interação, você tem que marcar um encontro. Então, ele pode mudar, pode evitar com que os partidos que mentem mais, você questione e faça com que a verdade e tal. E quem tiver redes maiores e tiver mais inteligência no sentido de demonstrar, como foi o caso do Obama na primeira eleição, que já não é mais hoje, o Obama não é mais aquelas ideias que estavam colocadas lá, hoje é outro. Então, essas ideias elas vão ficar mais claras, e quem tiver mais rede, mais chegada, mais apoiadores, certamente vai se comunicar melhor, mas só isso. Eu acho que ela não decide muito o voto ele vai se definir por um conjunto de outras coisas, senão bastava a gente fazer o programa de internet e estava dado as eleições. Quantas pessoas se elegem independente da internet? Um outro assunto que é uma preocupação com relação ao financiamento dessas redes, dos blogs. O que você acha sobre o novo tipo de financiamento já adotado por alguns artistas, por exemplo, que acabam fazendo financiamento direto? E com relação às redes de comunicação, como que ela sobrevive? E a questão da imparcialidade. Olha, eu acho que é uma evolução boa, onde você, dentro da internet e também no mercado publicitário. Na internet, porque nós tínhamos a ideia do gratuito. Então, hoje você pergunta para a pessoa, onde você busca a sua informação? Eu busco num site de um jornal tal, num blogueiro tal. E como você pega lá? É porque ele é gratuito. Então, isso fez com que muita gente tivesse acesso e não precisasse mais gastar seus R$3, R$5 lá para comprar o jornal, ou a revista, que é caro, né? A revista é muito caro, tem algumas de R$15 e tal. Agora, as pessoas têm que ter consciência de que se ele não participar, do outro lado não existe nada gratuito. Quem está fazendo do outro lado tem um custo, mesmo individual. Mesmo que eu seja individual, os meus telefonemas, as minhas pesquisas, o meu tempo, né, o meu salário. Não estou dizendo nada pessoal, mas assim, para quem está fazendo e está pesquisando, tem um tempo. Então, o melhor seria que as pessoas se conscientizassem e fizessem uma pequena contribuição para o site que ele gosta. Falou, então eu vou fazer a contribuição para esse site, porque eu sei que ao pegar essas informações, eu tenho ela não é que é imparcial, mas ela é verdadeira. A relação comercial que tem das empresas, nem sempre, eu não acho que toda vez que tem um anúncio, as pessoas têm vínculos com aquele anúncio.
Ao contrário, anúncio, está colocando, não necessariamente influencia. Porém, é fato que as empresas acabam se vinculando às empresas anunciantes. Então, fica difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que assim, essa consciência vai fazer com que cada vez mais a gente tenha altos financiamentos. Então, já tem blogueiros que pedem R$5, R$10 e forma lá 10 mil, 20 mil e consegue patrocinar o seu site, o seu blog. Agora, ao mesmo tempo, nós teremos várias novas formas de financiamento. E a imparcialidade, eu não acredito muito na imparcialidade. Nós, na vida hoje, não tem muito como ser imparcial. Sabe, não sei de quem eu comprei essa caneta, quem fabricou, né? Estou com ela aqui no meu bolso. Será que eu sou imparcial? Um sapato, uma roupa, as ideias. Então, eu acho que existe uma autonomia. Né? Eu posso ter um anúncio de banco e, ao mesmo tempo, eu critico o banco. A agência está cheia, a tarifa está alta, eu cobro isso como cidadania. Então, eu acho que isso aí vai depender muito da índole das pessoas. Tem gente que tem índole de um jeito, né, que vai atrás do dinheiro. Nós não somos assim. Nós precisamos de financiamento, mas nós queremos a cidadania. Quem tem o gesto da cidadania, certamente vai ter autonomia e vai fazer um bom jornalismo. E não vai fazer um jornalismo de rabo preso com os grandes grupos que o patrocinam e para fora. Espero que isso chegue na política também, né? Com financiamento público de campanha. Desprivatizar, né, as eleições, né, não ter que os grandes grupos econômicos entrando nas eleições e tendo financiamento público, certamente a gente teria mais autonomia, mais independência, né, para que as pessoas decidissem de acordo com a cabeça da cidadania e não dos interesses econômicos. Né? Mais democrático. Mais democrático. E, pela oportunidade, eu gostaria de fazer um registro aqui. Eu sou autor de uma lei que proíbe o uso do amianto no estado de São Paulo. E, à época, havia muita, e ainda existe hoje, muito lobby, muita pressão dos grupos que utilizam o amianto, os produtores de amianto. E, à época, quando a lei foi aprovada, nós tivemos publicações em vários jornais, inclusive contra a lei. E a revista Carta Capital, eu gostaria de fazer esse registro, né, em respeito à seriedade dessa revista. Ela foi procurada pelo grupo que defendia a liberação do amianto, né, e a Carta Capital se recusou a publicar a matéria paga. E fez uma publicação da lei, dizendo que a lei tinha sido aprovada, que o amianto era um produto cancerígeno, e que ela se recusava a publicar a matéria paga da indústria do amianto. Então, acho que é um exemplo. Eu tenho muito orgulho de conviver, ter sua amizade, porque essa sua campanha, boa parte daquilo que eu sei a respeito do amianto e do mercúrio se deve ao seu trabalho, aos seus estudos, à forma como você divulgou. E veja, não tem muito espaço na grande mídia. Por exemplo, o mercúrio está presente na nossa vida, na luz, nas lâmpadas, no consultório dentário, e as pessoas não têm muita noção disso. Ou seja, falta uma comunicação, o fato está aí. E esses grandes grupos sempre jogam uma dúvida, né? Se você não pode vencê-los, não pode vencer o Marcos Martins, mas deixa em dúvida se o Marcos Martins está sempre gerando dúvida. Não, mas isso não é tão comprovado assim. E não é. Né? Eu acho que os cidadãos deveriam ter uma atitude, né, em relação ao amianto, ao mercúrio. Na dúvida, fique longe. Na dúvida, rejeite. É que nem comida, né? Na dúvida, você não come. Então, quero parabenizá-lo e acho que, assim, os cidadãos todos deveriam saber exatamente as pesquisas e toda a luta que tem em torno do amianto está na caixa d'água. Quantas e quantas pessoas hoje achavam que isso era uma maravilha da maravilha, tá certo? Nas telhas. Das telhas, fora o trabalhador, né, que está envolvido lá. Então, parabéns de novo pelo seu trabalho. Então, nós temos aí essa preocupação com relação ao amianto, quer dizer, a proibição do uso. Mas depois nós temos aí uma preocupação que é a destinação desse resíduo perigoso, que é cancerígeno e requer um local apropriado para ser guardado, depositado. É um aterro de classe 1 e que nós não temos praticamente nenhuma prefeitura, nenhuma cidade aqui da região, tem nada público para receber esse material. E nós precisamos dar a destinação correta. Existem 3 aterros no estado de São Paulo, mas todos são privados e cobram para receber esse material. E agora, com a aprovação
da Política Nacional de Resíduos Sólidos, as prefeituras têm um prazo para se adequarem até agosto de 2014 e que precisam tratar desse tema. Um cidadão comum, para fazer uma reforma, aliás, hoje nós vimos aqui nas proximidades uma reforma de um telhado aí de maneira meio preocupante. Então, para onde vai enviar esse material se não existe uma coisa regulamentada, um local? Então, as prefeituras precisam criar ecopontos e junto com o lixo comum, lixo doméstico, lixo orgânico, também o lixo perigoso, para dar a destinação correta. E falando em mercúrio, nas lâmpadas fluorescentes também tem mercúrio, e elas precisam ter locais apropriados. Até a gente chegar na logística reversa, que a lei nacional fala, que quem produziu o lixo se responsabilize por ele. Então, as empresas que produzem o lixo têm uma responsabilidade com esse material. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. O que poderia a Rede Brasil Atual ajudar nessa divulgação para que as prefeituras, as várias entidades, se tivessem uma preocupação com o lixo perigoso, além do lixo comum? Olha, com vários outros temas, a nossa preocupação é assim, aumentar a informação e o nível de consciência dos cidadãos. Sobre tudo, sobre todos os assuntos. E de que muitas vezes a gente faz coisas porque bebeu de uma fonte de comunicação que não era totalmente isenta, né? Então, nós temos vários exemplos, né? Desde a alimentação, de coisas que você tem hábitos e de que não necessariamente te ajudam na sua saúde e não são da cidadania. Esse é um exemplo. Então, assim, a gente procura divulgar a sua luta, que não é fácil, os enfrentamentos, as coisas que acontecem no Brasil e também, né, dos malefícios que tem, né, do amianto e do mercúrio. Essa divulgação faz com que as pessoas, por si só, comecem a rejeitar. É óbvio que às vezes tem problemas financeiros, o preço de uma caixa d'água, né, uma lâmpada, mas acho que esse é o caminho. Dizer, olha, aqui você está levando um produto para casa que tem um determinado problema. Quanto à reciclagem reversa, eu acho que a tendência é mundial, né? Não dá para você... Eu faço uma coisa aqui e vou até um determinado pedaço e não me preocupo com o resto. Jogo lá na rua. Isso também é com tudo, né? Você quer ter um cachorro na sua casa, então você tem que se preocupar com ele até o fim. Tá certo? Vai ter filhos, você tem que se preocupar com ele até o fim. Ou seja, você vai montar uma determinada coisa até o fim, vai fazer uma reforma até o fim. Vai fazer um churrasquinho, tudo bem, você vai só comer o churrasquinho, depois o lixo vai... Quem que vai limpar? Vamos pegar um exemplo do mundinho da gente. Aí já dá um passo a mais. Então, bom, eu vou limpar aqui, mas eu tenho uma sobra de comida, eu tenho plástico, eu tenho aqui... Bom, eu vou separar e vou ver quem é que pega isso. Então, o grande lixo industrial, o grande lixo, ou material, né, o reciclável, o resíduo sólido, tem que ter uma política. Acho que o Brasil está indo no caminho certo, está muito lento. Está aí nas ruas a sujeira, na imundície, com sobras de obras e tal. E, particularmente, separando, né? Acho que tem a indústria farmacêutica, que já tem os hospitais, que tem política, mas eu acho que é preciso avançar muito mais. E a gente chamando a atenção, a rede soma-se, né, a Rede Brasil Atual, soma-se a essa política desse aumento de consciência, de cobrar, de insistir, de propor, de revelar pessoas que estão trabalhando nesse sentido. Então, acho que conte conosco. Por isso que a pergunta, porque nós temos uma necessidade de que a população tenha conhecimento dos riscos que o amianto faz, tanto para o meio ambiente como para a vida das pessoas e a saúde pública. E o mercúrio, a mesma coisa. Nós temos um projeto aprovado, o governador do estado vetou, o governador é médico, que é a proibição do mercúrio nos aparelhos hospitalares de maneira geral. 140 países aprovaram a redução no mundo através da Assembleia das Nações Unidas. E nós esperamos que isso aí seja de conhecimento da população. Mas, Paulo, nós estamos chegando ao final, infelizmente, comprimidos aí pelo tempo. Queria agradecer a sua presença aqui e agradecer a atenção do telespectador. Muito obrigado.